Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Mariane Aguiar e hoje eu vim falar mais para vocês sobre astrocartografia, que é uma técnica dentro da astrologia que você vai unir as suas viagens com o seu mapa astral, com o mapa mundi, né? Então é como se a gente colocasse o seu mapa astral ali no mapa mundi para saber quais são as melhores energias para você, quais são os melhores lugares do mundo para você morar, para você viver novas experiências. Tudo isso vai depender do seu propósito, do seu objetivo de vida. Então, o meu propósito é melhorar a minha vida profissional. Então, quais são os melhores lugares indicados para sua carreira profissional? Ou, o meu objetivo de vida é a minha vida amorosa, são os meus relacionamentos e tudo mais. Então, quais são os melhores lugares do mundo para o amor, para as relações? Bom, eu vou começar falando da minha experiência com a astrocartografia, porque, bom, a Califórnia, que eu deixei aqui de fundo propositalmente, porque vamos falar de viagens nesse vídeo. Aos 15 anos de idade eu fui morar na Califórnia, fui fazer lá o high school. Eu comecei a fazer esse canal no YouTube por conta disso, eu fazia diário de intercâmbio lá. Então, se vocês quiserem ver meus vídeos antigos, podem acessar aí que eu não apaguei. E eu comecei também a estudar a astrologia, né? Eu sempre gostei muito de astrologia, desde essa época, tem coisa de signo escrito aqui, então sempre foi uma coisa muito presente na minha vida. E em algum momento eu pensei, quero me tornar astróloga, né? E isso aconteceu de fato. E estudando astrologia nesse caminho, eu descobri a astrocartografia através do Instagram, através da Isabela Mesadri. Não sei se vocês conhecem ela, mas eu já fiz um monte de curso com ela. O pai dela leu meu mapa e eu fiz um workshop com ela presencial antes da pandemia sobre a astrocartografia. Vou deixar fotos aqui. E ela que me apresentou esse tema, né? E aí depois eu fiz um outro curso com o Henrique, e aí é um curso mais profissional, é um curso formal sobre astrocartografia, porque o curso dela foi um dia de curso, foi um workshop, foi um dia inteiro, foi muito bom, mas foi pouco, né? Não deu para se aprofundar assim tanto. E aí eu fui fazer esse outro curso profissional para poder trabalhar com isso e para poder entender mais também sobre as minhas viagens. Até então, quando eu tinha feito o primeiro curso com a Isa, eu só tinha feito uma viagem internacional, que foi a viagem para a Califórnia. Também depois surgiu uma outra oportunidade para eu viajar para os Estados Unidos, quando a minha irmã estava lá, para Chicago, mas a minha viagem internacional se baseava nos Estados Unidos, né, em alguns estados que eu conheci lá. E aí, nesse mesmo ano que eu fiz o curso, como o universo é muito louco, eu nem imaginava, mas naquele ano que eu fiz o workshop com a Isa, surgiu uma oportunidade para eu viajar para a Espanha. E aí eu fiquei lá em Madrid, morando lá, para estudar artes cênicas, porque eu sou atriz também. E aí eu fiquei ainda mais interessada nesse assunto, já tinha feito o workshop da Isa, comecei a ver o que eu tinha lá na Espanha, nos lugares que eu viajei também lá na Europa, porque é tudo muito fácil para você viajar lá, de trem, de ônibus, é tudo muito perto, né? Então, uma viagem daqui para a Europa é muito caro, do Brasil, mas se você já tá lá na Europa, as coisas são muito baratas, né? O custo de vida lá é muito mais barato. Bom, na Califórnia eu tenho um cruzamento de linhas que é Lua e Netuno. O que significa isso, né? Um cruzamento de linhas na astrocartografia é um nome muito grande, né? Na astrocartografia tem que dar uma pausa. Vou falar ACG, tá? Então, na ACG, né, eu tenho ali um cruzamento ou um parans, a gente chama de parans os cruzamentos também, de Lua com Netuno. Lua é um luminar, né, no nosso mapa astral que vai falar sobre mãe, maternidade, afeto, amor, carinho, casa, lar. E Netuno é sonho, é fantasia, é ilusão, é a gente idealizando muito algo ou alguém. E eu sou uma canceriana, então eu sou regida pela Lua e meu ascendente é Peixes. Um dos regentes de Peixes, além de Júpiter, também é Netuno, na astrologia moderna. Então eu estava assim, me sentindo em casa. Eu estava no lugar perfeito, no lugar ideal, que é a Califórnia. Estava vivendo os meus maiores sonhos lá, eu estava encantada com tudo.
E eu tava lá nesse cruzamento de Lua com Netuno que pegou a minha essência, né? O meu eu aqui. Eu até fiz um vídeo... Ai, eu tô com essa mesma roupa no vídeo que eu fiz, essa fotografia. Só que eu tô falando em inglês sobre a minha experiência na Califórnia, a minha experiência também em Madrid. Eu até lembro que o primeiro vídeo que eu fiz, eu comecei a chorar no vídeo. E aí eu mostrei pra minha irmã e ela falou: ai, que ridículo, Mariana, você vai chorar no vídeo porque eu tava na Califórnia. Aí eu apaguei o vídeo e fiz um outro, que foi o que eu postei, que eu não tô chorando. Porque eu me emocionei. Quando eu comecei a falar da Califórnia, de Lua, de Netuno, eu tive muita vontade de chorar no vídeo e chorei. Porque Lua são as nossas emoções, né? Mexe com as nossas emoções, os nossos sentimentos, o nosso campo emocional. Netuno também fala sobre sensibilidade, né? Câncer e peixes são 2 signos de água super sensíveis. Então, a Califórnia mexeu ali com os meus sentimentos, com as minhas emoções, com os meus sonhos de infância. Um dos meus propósitos maiores de viajar para Califórnia, para Los Angeles, né? Eu tava na cidade dos anjos, na cidade dos filmes, Hollywood, essas coisas. Eu tava um pouco deslumbrada, até eu tinha 15 anos. E um dos meus propósitos era conhecer a Miley. Todo mundo deu risada de mim, riu da minha cara. Ah, porque a coitada quer encontrar a Hannah Montana. Que é uma coisa que eu gosto desde criança. Não me julguem, todo mundo gosta de ter um ídolo, ou não também, mas todo mundo tem um sonho de infância, um sonho de criança. E meu sonho era a Miley, a Hannah Montana, não sei o quê. E agora era a minha chance. Só que todo mundo me achou louca, né? Só que eu tinha todo um plano na minha mente, eu tinha endereços, lugares que ela frequentava. Stalker, gente. Tenho Lua em Escorpião, então eu tava assim... Eu tenho planos, eu tenho objetivos e eu não vou lá encontrar ela na rua por acaso. Eu sei onde eu devo ir, nananã. Não deu certo meus planos, mas eu conheci a Miley por um outro jeito. Não foi do jeito que eu imaginava. Eu fui até a casa dela, fui expulsa de lá pelo segurança. Falou: olha, a privacidade dela aqui, você não pode ficar vindo. Eu falei: desculpa, nunca mais voltei lá. Eu fui lá 2 vezes, né? Na segunda eu fui expulsa. E eu ia numa outra casa também, que era uma casa que ela morava, mas a casa tava vazia, estava à venda, mas eu ia muito naquela casa na esperança de ter alguém, né? Aí quando eu encontrei a casa certa foi quando eu fui expulsa. E aí eu acabei conhecendo a Miley por um amigo meu, que ele tinha contatos lá com paparazzi, essas coisas. Ele já tinha encontrado a Miley um dia na rua, que ela tava fazendo compras, acho que num restaurante, sei lá, ele encontrou ela, mas porque ele tinha contatos, né, com paparazzi, já tinha muito fotógrafo lá quando ele foi. E aí me falou, né, ele já sabia que eu sou fã da Miley, ele falou: vamos, vem aqui. Então, lá na Califórnia eu vivi uma experiência mágica. E isso tem tudo a ver com Netuno, magia, sonho, fantasia. E eu me senti em casa, Lua, né? E eu fiquei muito... as minhas emoções foram muito afloradas nessa viagem. Digamos que foi um primeiro, assim... Primeiro não, mas foi um encerramento de ciclo muito forte que eu vivi, assim, um dos mais fortes. Porque quando você muda de país... é uma baita mudança e é uma morte, né? Eu sempre falo para os meus clientes que as mortes não são só físicas, mas também são simbólicas. Então, você terminar um relacionamento é uma morte. Você mudar de país, mudar de casa, mudar de escola, se formar, são pequenas mortes, pequenos finais de ciclo. E eu passei por essa sensação, né, de terminar um ciclo que foi muito forte para mim, né, de sair do Brasil não, porque era assim: eu tô indo, tchau, não sofri na hora de ir, mas na hora de voltar, que eu já tinha criado uma família lá, tinha criado vínculos fortes, eu tava muito bem. Aí na hora de voltar, você deixa a sua vida pra trás, toda a sua vida que você deixou lá, e você sabe que nunca vai ser a mesma coisa. Por mais que eu volte pra Califórnia, eu já não tenho mais 15 anos, eu já não vou ficar na família que eles me hospedaram lá. Até posso ficar com eles, mas eles não têm a responsabilidade que eles tinham comigo ali com 15 anos. Agora eu já sou adulta e sou eu que tenho que me virar, então é uma outra fase de vida, é uma outra Mariane. E sobre... Gente, eu tô falando mais da minha experiência,
do que o que é a astrocartografia de fato, mas eu já fiz vários vídeos sobre isso, até vídeos mais curtos, porque esse aqui vai ficar longo mesmo, é proposital, sem cortes, aqui é no erro, no improviso mesmo. Vou falar sobre a minha experiência na Espanha agora, né? Bom, na Espanha eu fui aprovada numa universidade lá, então foi meio de última hora, assim, não foi uma viagem que eu planejei por muitos anos, né? Porque a Califórnia, primeiro que é desde criança que eu falava que eu queria conhecer mais, não sei o quê, e aí, desde os 11 anos que eu comecei com essa ideia forte, assim, com 11 anos, porque antes a minha ideia era muito ir pra Londres, desde criança eu queria ir pra Londres e ir pra Disney. A Califórnia surgiu mais pros 11, 12 anos, e aí eu tava forte nisso, Califórnia, só que meus pais não iam me deixar viajar sozinha pra Califórnia com 12 anos, e não dava pra viajar a família inteira, não tinha dinheiro pra viajar pai, mãe, irmã, pra todo mundo ir junto, então, né, esperou um pouco, 15 anos, tinha um programa de intercâmbio adequado pra minha idade, eu fui. Já para Espanha, fui fazer faculdade lá, então foi uma outra coisa, uma outra experiência. E lá eu tenho um cruzamento também, um parans, que é de Mercúrio com Saturno. Qual foi a minha experiência na Espanha? Bom, Mercúrio é o planeta da comunicação, Mercúrio é o mensageiro dos deuses. E Saturno é o senhor do karma, é o senhor do tempo. Saturno fala sobre disciplina, responsabilidade, crescimento, trabalho duro. Os dois juntos, né? Eu tive uma certa dificuldade na comunicação lá, porque eu realmente subestimei o espanhol, né? Portunhol eu me viro. Realmente o português me ajudou muito. Se comparar eu como brasileira lá falando português e outros estudantes que eram da Noruega, sabe, eles tinham muita dificuldade em falar espanhol. Agora eu não, já consegui entender, já conseguia me virar. Mas eu subestimei, porque espanhol não é tão fácil assim. Aliás, espanhol não é fácil, espanhol é muito difícil. E foi difícil para eu pegar o idioma e tudo mais. Então, eu sinto que isso também é muito por conta desse cruzamento de Mercúrio com Saturno, né? Saturno também fala sobre dificuldades, desafios, e Mercúrio a comunicação, mas também me ajudou a falar de uma maneira mais séria, mais comprometida. As pessoas me levavam muito a sério lá também. Eu senti que eu estava mais disciplinada, eu realmente amadureci, eu cresci muito nessa viagem que eu fiz para Califórnia. Foi uma viagem de crescimento e foi para estudar. Mercúrio tem muito a ver com estudo, Mercúrio é mente, comunicação, intelecto, então são viagens muito boas para os estudos, né? Então eu fui com esse objetivo, com esse propósito. E eu fiz muitas amizades lá, fiz muitos amigos. Foi a viagem que eu mais fiz amizades, foi na Espanha, não foi na Califórnia. Na Califórnia eu fiz alguns amigos, mas perdi contato com muita gente e não conheci tanta gente como eu conheci nessa viagem para a Europa, porque eu conheci muita gente. Eu fui fazer faculdade de artes cênicas, então na faculdade de artes cênicas são mais ou menos umas 20 pessoas na sala e a gente é obrigado a interagir um com o outro. Não é assim, cada um sentado na sua cadeira olhando a lousa. Faculdade de artes cênicas é todo mundo em roda, todo mundo em círculo, dançando, cantando, olhando no olho, abraçando os outros, tendo contato físico. Naquela época também não tinha pandemia, então era contato, era olho no olho. Então fiz muitas amizades com espanhóis, principalmente, mas também com pessoas de outros lugares do mundo, de várias partes do mundo, inclusive da América Latina também, porque tinha muita gente na minha sala que era da Venezuela, Bolívia, Cuba, né? Mas a maioria era espanhol, mas tem muitos imigrantes latinos, hispanohablantes, eu tô falando espanhol, falantes de espanhol, né? Porque a gente também é latino, nós brasileiros, mas nós falamos português, então tem muita gente que vai lá para a Espanha, muitos imigrantes aqui da América Latina, então é muito comum isso, né? De eu ter estudado com um boliviano, com uma cubana e tudo mais. Bom, e aí continuando na minha jornada pela astrocartografia, eu fui reparando que as minhas viagens, tudo se conectava com os planetas, as minhas experiências, as minhas sensações, né? Essa vontade que eu tenho de chorar quando eu falo da Califórnia não é à toa.
E essa coisa que eu sinto que é mais palpável para mim, a Espanha, por conta de Saturno, é mais real. Califórnia parece tudo muito um sonho, né, com Netuno e Lua. E eu comecei a atender, né, depois dos cursos, depois das minhas experiências, eu começava a falar também para as pessoas que eu conhecia sobre essa técnica e falava, vamos ver o que você tem aqui também, vamos ver a sua linha aqui nesse país. E tudo fazia muito sentido. Então, eu vi que, isso funciona, isso aqui tem lógica, né? E eu tô realmente vivenciando essas energias. Então, eu achei super interessante. Uma outra coisa muito legal também de uma viagem minha que eu fiz para lá foi para Portugal, que lá eu tenho uma linha de Júpiter. Júpiter rege o meu ascendente Peixes, né? Então é uma linha muito favorável para eu ir também. E eu tenho Júpiter lá em Portugal no ascendente. Júpiter no ascendente é sorte, abundância, felicidade, muito feliz, alegre, com a sorte ao meu lado. Porém, Júpiter tem uma coisa que eu sempre conto para os meus clientes, a gente dá risada, essas coisas. Que Júpiter, ele é o maior planeta do sistema solar. Então, Júpiter é grandioso e tudo que Júpiter toca expande, engrandece. O ascendente é o nosso corpo físico. Júpiter no nosso ascendente pode aumentar ali o nosso corpo físico. Tem uma certa tendência a engordar e a cometer exageros na alimentação e na bebida, porque Júpiter, ele é exagerado, Júpiter é grandioso, tudo para Júpiter é demais, é muito. E em Portugal foi o lugar que eu mais comi na minha vida, assim, foi o lugar que eu mais comi na minha vida. É super interessante falar sobre isso, porque, nossa, como assim você vai para uma linha de Júpiter e o seu apetite aumenta, você tem vontade de comer mais? Gente, vai você ver se não é verdade. Os meus clientes, eles dão risada. Inclusive, eu atendi uma moça, não vou expor o nome dela e tudo mais, mas eu comecei a falar sobre isso na consulta e ela dando risada pra mim, falando, esse lugar foi o que eu mais comi na minha vida. E foi um lugar lá do Nordeste que ela foi, segundo ela, a melhor comida do mundo tá nesse lugar. Inclusive, ela levou um monte de Tupperware no avião quando ela foi visitar esse lugar e ela disse que passou mal de tanto comer numa linha de Júpiter no ascendente. E quando eu tava em Portugal, eu fiz amizade com uma francesa e um sueco, e eles já se conheciam antes, né, da Espanha, e eles faziam competição de quem comia mais os 100 montaditos. 100 montaditos é um fast food lá na Espanha, é super famosinho, que vende tudo por €1, assim, lanches pequenininhos, tudo por €1. Tapas, né, que a gente chama. Tapas é lanche, pode ser qualquer aperitivo. E aí eles fizeram uma competição de quem comia mais tapas, de quem comia mais esses aperitivos, que é tudo €1, então eles foram pedindo. Aí, acho que a francesa perdeu por ou ele perdeu por então acho que eles gastaram assim uns 30, uns €40, eles comeram muito. E foi esse tipo de amizade que eu fiz lá na minha linha de Júpiter no ascendente. E aí eu fiquei, meu Deus, tipo, é meio loucura isso, pode ser uma coincidência, mas eu vejo nas minhas consultas que não é mera coincidência. Então, se você for para uma linha de Júpiter no ascendente, tenha em mente isso, essa tendência ao exagero na comida, na alimentação, tem uma tendência às vezes a ganhar peso, é só saber regular. E se você for morar numa linha de Júpiter no ascendente, e se você tá muito preocupada com essa questão da saúde, do peso, do corpo físico, mora do lado de uma academia, vai fazer exercício físico, vai fazer algum esporte, né, pra amenizar essa energia, porque realmente pode parecer papo de louco, mas vá você mesma e prove se não é verdade. Eu tirei a prova e vejo nas minhas consultas também o quanto faz sentido, né? Eu vejo vários relatos, várias experiências e isso é muito legal. Eu adoro esse assunto, adoro viajar, então eu adoro o que eu faço, adoro trabalhar com isso, adoro escutar histórias, né? E ver que a astrologia é uma coisa muito rica, é uma coisa muito legal, é realmente uma bússola pra gente. A astrologia serve de autoconhecimento e pra gente também
lidar melhor com as situações do dia a dia, da vida e tudo mais. Esse vídeo vai dar 20 minutos. Provavelmente eu vou cortar esse vídeo em partes e vou fazer tipo, viajar para uma linha de Júpiter no ascendente, vou contar toda a minha experiência em Portugal, vou cortar só essa parte, ou vou fazer vídeo separado sobre... Vou tentar dividir um pouco esse vídeo, vou postar ele inteiro, mas também vou postar ele dividido, porque eu sei que nem todo mundo tá afim de ver 20 minutos de vídeo, ou às vezes é bom só escutar também, finge que é um podcast, vai limpando a casa, vai me escutando e é isso aí. E aí eu peço pra vocês se inscreverem no canal, clicar em gostei, é muito importante pra mim a interação de vocês. Eu sempre respondo os comentários, é muito difícil eu não responder os comentários, até parece que eu tenho toque, assim, porque eu respondo a maioria. Se eu não responder, eu fico agoniada porque o comentário tá sem resposta. No momento eu ainda tô conseguindo responder todo mundo. Talvez em algum momento eu não consiga, porque no TikTok eu não consigo responder todo mundo. Até conseguia antes, mas agora um negócio encheu ali, não dá. Mas aqui no YouTube eu tenho um controle, dá pra responder as dúvidas na medida do possível. E se eu não conseguir responder, vamos marcar uma consulta, né? Porque tem muita gente que me manda o mapa astral na DM e fala, analisa aí. E eu tipo, querida, esse é o meu trabalho, né? Eu cobro por isso, então vamos marcar uma consulta que eu respondo todas as suas dúvidas. É 1 hora, 2 horas de consulta, né? Tem muita conversa, muito papo, muitas dúvidas. E essa é a melhor maneira da gente aprender também, a gente se conhecendo, né? Então, a melhor forma também de eu aprender astrologia, começar a me consultar com isso, foi através da prática. Seja viajando, me consultando com outros astrólogos, que era uma aula, né? Ver alguém interpretando o meu mapa, eu aprendia muito. Eu prestava atenção no que a pessoa viu ali da minha vida, onde que ela viu isso. Ah, a casa tal, a Vênus, não sei o quê. Então, eu aprendi muito... pagando para outros astrólogos lerem o meu mapa, me consultando e, claro, na prática, na vida, vivenciando os trânsitos, vivenciando as viagens. Então, é isso que eu tenho para falar para vocês. Um beijo e tchau, tchau. Se inscreve no canal.